nós destacamos esse tema, globalização, eu queria antecipar isso aqui logo de início, é um mero pretexto. É um mero pretexto. Nós vamos passar 50 minutos falando de Ubaldi, nos 10 minutos a gente fala de globalização. Tá? Essa é o acordo que se faz aqui. Até por uma razão muito simples, porque quando você tem acesso a alguns conceitos básicos apresentados na obra, tudo fica mais fácil. Como se colocassem a mesma sensação que eu tenho quando leio sem óculos e com óculos. Quando eu estou sem óculos não entendo nada. Quando boto óculos, puxa, fica tudo mais fácil. Então é a sensação que a gente tem também, quer dizer, tá sem os conceitos de Ubaldi, a gente fica com a visão meio capenga. Coloca aquela lente, todas as questões, incluindo essa da globalização, se tornam mais acessíveis, essa coisa toda. O fato, que também nos animou a abordar esse tema, é que a globalização está absolutamente em voga. Está dando todo mundo ver? Está claro? Legal? É um tema absolutamente em voga, e tema de polêmicas emocionais, nessa relação capital-trabalho, na questão do emprego, na questão do conflito norte-sul, riqueza, pobreza, etc. Então, nós julgamos também que seria muito oportuno trazer a sensata e isenta colaboração do pensamento baldiano para tentar trazer um pouco mais de luz essa questão tão palpitante. O nosso objetivo, muito rapidamente, primeiro, são dois objetivos principais, salientar a atualidade e a aplicabilidade da obra baldiana diante de qualquer questão moderna. Quer dizer, qualquer que seja o tema que nós possamos levantar aqui, ele será amplamente beneficiado com a aplicação dos conceitos de Ubaldi. E segundo, oferecer esses elementos para essa reflexão um pouco mais isenta sobre a questão da globalização. Bom, isto posto, cabe também aqui ressaltar quais as vantagens, para aqueles talvez que estejam tendo um contato ainda mais recente com a obra de Ubaldi, quais as vantagens dessa adoção do modelo baldiano para esse tipo de trabalho. Primeiro, a vanguarda metodológica, pelo fato dele aproveitar toda a metodologia que a nossa ciência oferece como método indutivo e trazer também toda a colaboração da inspiração, da revelação mediúnica, de uma forma sublimada, estava se comentando aqui, de uma forma toda especial que nós comentaremos em seguida. Mas essa união, porque ele não abre mão de todas as conquistas feitas pelo pensamento moderno, ao contrário, os aproveita no desenvolvimento do seu trabalho, essa união lhe dá uma vantagem conceitual, metodológica absurda. O coloca realmente num patamar superior em termos de conhecimento. Depois a abrangência, hoje em dia está muito em voga essa expressão ciência holística, superciência, etc, etc. Na verdade, o Ubaldi antecipa isso tudo nos anos 30, com a grande síntese, colocando essa multidisciplinaridade de uma forma tão bem engendrada, tão bem orquestrada, como, sinceramente, nós nunca vimos igual. Nunca vimos uma obra que tivesse tanta abrangência e, ao mesmo tempo, tivesse tão concatenada, por um princípio tão claro, como a gente vai ver aí, conforme a obra baldiana. A isenção ideológica, absolutamente universalista, sem partidarismo de espécie alguma, e a originalidade de aderir ao fenômeno, ou seja, não se preocupar muito com os efeitos apenas, que é o comportamento típico do nosso conhecimento moderno, mas de se concentrar especialmente na essência dos fenômenos e daí poder tirar conclusões para todo o restante. Muito bem. E o que começa, o que traz essa diferenciação do pensamento baldiano? Primeiro, o tema da obra, nós sempre dizemos isso, olha, se você consegue entender a essência de um determinado trabalho, você entende todo o resto. E quando nós pensarmos nos 24 volumes da obra de Ubaldi, todos eles, todas as páginas, todas as suas questões, o seu desenvolvimento, tudo se refere à lei, que é o pensamento de Deus. Tudo. Faz lembrar
a preocupação que teve o Cristo, né? E que está registrada lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 43, quando ele diz assim: é preciso que eu vá também às outras cidades para pregar a boa nova do reino, porque foi para isto que eu vim. Quer dizer, o Cristo também teve o cuidado de dizer claramente: olha, eu vim falar sobre a boa nova do reino, ponto. É este o meu tema, é esta a minha finalidade, é este o propósito da minha presença aqui na Terra. Falar sobre a boa nova do reino, ponto. Né? E todas as suas parábolas são sempre sobre o mesmo tema. E ao longo do Evangelho você observa essa coluna mestra, digamos assim, orientando todo o desenvolvimento do trabalho. Então também no caso de Ubaldi, a coluna mestra é a lei de Deus, o pensamento de Deus. É como se fosse um grande diálogo. Quando nós temos a felicidade de ler a obra de Ubaldi, é como se nós estivéssemos tendo acesso a um diálogo entre criatura e Criador. É como se o Criador começasse, né, como de um pai para um filho, começasse a ensinar as suas primeiras verdades, e como um filho obediente, um filho, um bom filho, ele fosse, ouvisse aquelas lições e as tivesse reproduzido no papel, né, para não esquecê-las. Esse é o trabalho de Ubaldi. Um trabalho que também, né, se desdobra ali em dois aspectos. Primeiro, o conceito do monismo, né? Um conceito em que Deus é também a criação, e que tem sido muito confundido com o panteísmo, né? Onde se diz que Deus é a criação, que são coisas absolutamente distintas, né? Na verdade, nós poderíamos dizer que a criação é uma porção infinita de substância divina, controlada e ordenada pela infinita potência do pensamento de Deus. Essa é Deus não tinha como pai, ou como criador, não tinha nenhuma substância outra que não a sua para fazer a sua criação. E não tinha nada de melhor para nos oferecer. Nada de mais sublime, nada de mais poderoso, nada de mais útil para poder nos oferecer. E ofereceu a si mesmo. A sua criação é feita dele. Mas ele não se confunde com essa criação, porque além da substância, existe o seu pensamento, que é inteiramente independente e não se confunde com o resultado da sua obra. Então o universo seria uma infinita porção de substância divina, controlada pela infinita potência do pensamento de Deus. E que esse pensamento, como diz lá o Cristo, uma só é a vontade do Pai, essa lei segue um princípio único. É como se nós tivéssemos, observe o seguinte: as constituições mais duráveis, mais duradouras, são aquelas com o menor número possível de capítulos, itens, subitens, etc, etc. A Constituição Universal, digamos assim, o pensamento divino, também tem alguns princípios fundamentais que orientam a construção da criação inteira. E que, na verdade, se reproduzem, de nível em nível material, vegetal, animal, hominal, angelical, qualquer que seja o nível ou a abordagem que a gente queira dar a um aspecto específico da obra, na verdade, ela sofre ingerência daqueles princípios que se revelam nela inteira. Tá? Então, e o Ubaldi teve muito essa felicidade de ter contato com os princípios. E entendendo os princípios, pôde compreender de uma só vez diversos aspectos diferentes da criação. Tá? Então, essa é uma referência inicial importante. Outra coisa legal, que é muito bacana para a gente aproveitar, é o didatismo da obra. Ele consegue organizar para a gente essa... Porque quando você vai falar uma grande síntese, olha, é grande mesmo, é grande demais. Aquela síntese é grande demais na sua consistência, na riqueza em que ela nos oferece. Então, para simplificar, para tornar a mensagem mais didática, houve um cuidado muito grande de organizar a abordagem, a todo o trabalho que seria desenvolvido. Dessa forma, existe uma abordagem estática, que é uma abordagem estrutural, quando se diz, vê se chega aqui, quando se diz aqui, que a matéria é igual a energia, que é igual a espírito, que é igual a substância. Está se falando da estrutura do universo, de uma coisa
parece uma foto, é uma coisa fixa, parada, uma imagem congelada para que a gente possa entender aquela estrutura primeiro, para depois ver em movimento. Como se a gente parasse uma máquina e destrinchasse todos os aspectos daquela máquina e depois que a pessoa tivesse compreendido bem os seus componentes, colocasse a máquina em movimento para poder mostrar como funciona, né? Mas também existe o filme, também existe o vir a ser, né? A matéria se transforma em energia, da onde nasce o psiquismo, né, espiritual. Existe também o movimento mostrando como a matéria se transforma em energia, como a energia se transforma em espírito, como ocorre esse processo passo a passo num didatismo carinhoso, quase maternal, né? Colocando para a gente cada etapa nos mínimos detalhes para que a gente possa entender isso direito. E finalmente, aí seria o filme, né? Colocou a ação em movimento. Mas imaginem que além da foto, da imagem congelada e além do filme, nós tivéssemos também condições de ler o roteiro, né? E pudéssemos pegar o filme e ver, olha, essa cena ocorreu dessa forma porque o princípio que estava orientando aquele pedaço é esse, assim, assim, assim. Então, quando ele dá acesso a gente aos princípios que orientam o funcionamento do todo, é como se estivesse abrindo o roteiro desse grande filme que é a criação universal, tá? Então, esse didatismo a gente vai encontrar também em toda a obra de uma forma muito marcante. Muito bem. Um outro aspecto que a gente precisa lembrar, sempre quando estiver trabalhando, né, sobre a obra de Ubald, essa visão holística, essa visão una que ele nos apresenta do todo universal, ela não resulta de uma opção filosófica ou metodológica, né? Não, eu vou fazer uma abordagem integrada, eu vou aproveitar matemática, filosofia, religião. Não é uma questão dessa natureza. Na verdade, ela resulta de uma constatação. Quando ele coloca como eixo da evolução, a evolução do psiquismo, desde desse psiquismo totalmente envolvido, né, quase que adormecido, né, dentro da matéria, e depois a sua longa viagem através da energia, o seu despertar no princípio da vida e o seu evolver, ou seja, vir para fora ao longo de toda a trajetória evolutiva, quando ele coloca o psiquismo como eixo de todo o processo evolutivo, ele nos mostra que a evolução biológica nada mais é do que um sintoma, um efeito, um retrato do estágio alcançado por aquele psiquismo num determinado momento. Então, ao invés desse evolucionismo materialista, né, que olha a forma e tenta entender de como aquela criatura fez aquela evolução, né, fez aquela passagem da evolução biológica, a lei do acaso, né, da seleção natural, ele coloca um ingrediente novo e diz: o futuro está todo dentro de nós. Na medida que o psiquismo consegue organizar para si a sua primeira forma, resultante do seu primeiro despertar, essa forma é tão frágil e de pouca durabilidade, porque ele ainda está fraco, ele ainda está no seu primeira manifestação. Mas na medida que aquela forma se desmancha e o psiquismo sofre aquele choque, ele desperta um pouquinho mais. E assim fazendo, ele vai conseguir reorganizar numa forma ainda melhor, mais perfeita e mais durável, que lhe permita ainda mais contato com o meio exterior. E assim fazendo, ele vai despertar mais e vai, enfim, a cada processo de interação com o meio externo, ele consegue organizar para si mesmo formas cada vez mais abertas ao todo, cada vez mais abertas ao meio exterior, com sentidos, com recursos de interação cada vez maiores. E na medida que desenvolve esses meios de interação, vai construindo os elementos que precisa para o seu próprio despertamento. Então a evolução biológica seria apenas um retrato, um espelho, um registro do momento, né, evolutivo de cada psiquismo, que já traz dentro de si todas as formas.
mas no que se desenvolve, no que desenvolve, quer dizer, no que evolve, no que traz para fora as suas potencialidades, vai organizando para si formas cada vez melhores e mais perfeitas. Da mesma forma, a evolução espiritual, que não é mais do que uma forma, uma linguagem diferente de trabalhar a mesma questão. O psiquismo seria o próprio centro lá do espírito e seria a referência, né, de nosso amadurecimento espiritual, do nosso amadurecimento moral, ético, etc, etc. Enfim, não há separação possível nesses aspectos. Não por uma questão de opção, né, filosófica, mas sim pela constatação de que o eixo de todo o processo é o psiquismo e de que todo o restante é apenas um efeito, uma aparência exterior para aquela ação central, que é o coração de todo o processo evolutivo. E mais, na medida, nós poderíamos também trabalhar essa imagem de outra forma, se considerássemos cada lado dessa pirâmide, né, o amarelo, o azul e o verde, como um aspecto do conhecimento, ciência, filosofia e religião, nós poderíamos constatar que na base, ou seja, quando a humanidade ainda tinha uma compreensão limitada, né, das coisas, esses três lados se apresentavam como muito distantes. Mas na medida que a gente vai evoluindo e vai amadurecendo, os lados da pirâmide vão se aproximando até se confundirem num só. Quer dizer, a própria evolução de ciência, filosofia e religião faz com que elas se encontrem naturalmente num ponto comum. Tá? Então, é muito importante essa questão, e ela vai desde das formas primeiras de matéria, de vida, do vegetal, animal, do homem, até fenômenos coletivos, né? Quando a gente está falando na humanidade, está falando numa cidade, está falando num grupo, numa unidade coletiva, a gente já vai entrar um pouco sobre isso. Nós estamos também falando numa nova etapa biológica. O Baldi vê mesmo o fenômeno social como um capítulo do fenômeno biológico. Tá? Isso a gente vai ver muito fortemente no caso aqui abordado hoje. Tá? Mais uma contribuição, ele consegue identificar o que se chama a trajetória típica, né, dos movimentos fenomênicos. Em princípio, quando se falava em evolução, se imaginava, deixa eu mostrar aqui no quadro para ficar mais fácil. Quando se falava em evolução, se pensava uma coisa mais ou menos assim. Um eixo aqui para a evolução, aqui um eixo para o tempo, né? E na verdade nós teríamos uma resultante mais ou menos assim. Né? Essa é a noção mais básica que a gente tem do processo evolutivo. O Baldi percebeu, né, que, na verdade, a evolução tem um processo, que nós poderíamos dizer, respiratório. Né? Se nós pudéssemos fazer uma espécie de um zoom aqui, né, e pegar um detalhe especial aqui dessa curva, nós veríamos que, na verdade, essa curva se comporta mais ou menos assim, ó. Ou seja, os processos evolutivos, eles resultam de inspirações em que nós avançamos o que seria aqui o equivalente a 3 degraus, digamos assim, mas que eles têm como ato contínuo um momento de relativo repouso, né, aqui compreendido por 2 etapas, que seria um momento de consolidação do aprendizado feito nas etapas pregressas. Então, e na verdade esse processo seria sempre nessa coisa de respiração, né? Sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2. E um pouco mais à frente, ele percebeu que a melhor expressão, digamos assim, para esse movimento, seria o movimento espiral, onde retorna-se sempre sob o mesmo ponto de um ciclo qualquer, num patamar mais elevado. Então, aquela escada de Jacó, né, que a gente ouve tanto falar na Bíblia, na verdade é uma escada caracol. Né? É uma escada onde nós temos esse movimento de subir 3 degraus e voltar a 2, né, numa atitude de consolidação do aprendizado feito, mas, na verdade, nós vamos avançando por ela e voltando sempre a pontos semelhantes, mas numa abordagem mais elevada, num patamar mais elevado. E aí dá exemplos diversos. O código genético humano é estruturado na forma de espiral.
os movimentos siderais, as constelações assumem a forma espiraloide, né? Enfim, em diversos aspectos da natureza, em diversas manifestações do pensamento único do Pai, a construção é sempre a mesma, né? Então, percebendo essa construção, fica muito mais fácil entender, por exemplo, quando se fala, a história se repete, né? A história se repete. Mas é claro que se repete. Não no sentido monótono, né, de repetição igual, idêntica, mas no retorno sobre movimentos já feitos num patamar superior. Dessa vez uma experiência que aproveita aquilo que já foi visto em etapas pregressas e constrói um passo à frente na construção do porvir. Tá? Então, essa percepção, somada àquela questão do princípio único, né, de que uma mesma lei controla esse movimento ao longo dessa espiral gigantesca, né, que seria o processo evolutivo, se você sabe o caminho, que é o espiral, e se você conhece as leis, os princípios que orientam o movimento, que seriam as leis do trânsito, né, você sabe que o caminho, a estrada que você vai subir é uma estrada espiral. Se você sabe que a lei do trânsito, né, quais são os princípios que orientam aquele movimento, fica muito mais fácil você prever aquilo que você vai encontrar na estrada da vida, digamos assim, né? Então, essa conquista de poder conhecer o movimento, né, e ao mesmo tempo conhecer as leis do trânsito, né, fazendo uma analogia, seriam contribuições preciosas para a compreensão de todo e qualquer fenômeno, incluindo o pequeno fenômeno, digamos assim, da globalização, que nós vamos tomar como exemplo hoje aqui. Tá? Mas é importante que a gente aproveite essas contribuições na análise de qualquer questão. Né? São ferramentas, são instrumentos que nos oferecem trabalhar qualquer questão. Muito bem. Ontem, diversos companheiros, né, falaram da questão dos princípios. E esses princípios valeriam, são um capítulo à parte, né, na questão do valor da obra baldiana. Um princípio claro que foi aqui comentado, acho que unanimemente, né, por todos os colegas oradores, foi o princípio da ordem. Né? Volto aqui à frase de Jesus: uma só é a vontade do Pai, ponto. Né? Não há alteração, né, essa concepção milagreira, né, da fuga à ordem, é o próprio sintoma da queda, né, da revolta. Quer dizer, a gente quer sempre, esse jeitinho brasileiro, na verdade, tem origem longa, né? A gente quer sempre dar um jeitinho na lei, mas um milagrezinho, só para mim, poxa, não é para mais ninguém. A gente dá sempre um jeitinho de, né, tentar mexer. O Baldi chega a usar uma expressão muito curiosa. Eles oram porque não podem exigir. Né? Eles só oram porque não podem exigir. Porque se pudesse, olha, faça o favor de providenciar isso, porque... Nem favor, né? Olha, providencie, né? Essa é a prece do revoltado, né? Do fruto da queda, né? E depois ele aprende que o jogo tem regra. Bom, outro conceito muito interessante, nós colecionamos quase 30 princípios, tá? Nós pegamos alguns só para servir de reflexão aqui para a gente. O princípio da diferenciação. Na medida que as individualidades se evolvem, se desenvolvem, elas se diferenciam. Mas na medida também que elas se diferenciam num movimento complementar, proporcional, equilibrado, elas se reunificam em unidades coletivas, às vezes diferentes ou maiores, né, daquelas das quais originariamente participavam. Existe esse princípio das unidades coletivas e dos ciclos múltiplos, que é muito interessante, que também servem. Quando se fala de unidade coletiva, está se falando do aspecto estrutural, né? Estático. Quando se fala dos ciclos múltiplos, está se falando do movimento dinâmico, dos fenômenos dinâmicos. Então, cada unidade coletiva é sempre o resultante do somatório de unidades coletivas menores, que por sua vez são resultantes da união de unidades coletivas ainda menores, até um infinito negativo. Da mesma forma, essa unidade coletiva maior é integrante de uma unidade coletiva ainda maior,
que por sua vez é componente de uma unidade ainda maior até o infinito positivo. Nós poderíamos fazer aqui uma imagem, né? Talvez ajude. Olha aqui, é mais ou menos como, pensa no organismo humano, né? Tem a célula, que é uma unidade coletiva, que faz parte de um tecido, né? que é uma unidade coletiva, que faz parte de um órgão, né? Que faz parte de um organismo humano, que faz parte de uma família, de uma cidade, de um país, que faz parte da humanidade, assim sucessivamente. Então, uma unidade, digamos que aqui seja o homem, né? O homem. Uma unidade coletiva é sempre a resultante de unidades coletivas menores, que por sua vez é resultante de unidades coletivas ainda menores, até o infinito negativo, menor. Da mesma forma, essa unidade coletiva é integrante de unidades coletivas maiores, vou botar aqui a cidade, qualquer coisa assim, que por sua vez é integrante de unidades coletivas ainda maiores, e aí teria-se o país. Essa é a lei. Da mesma forma, a versão dinâmica ali, que seriam os ciclos múltiplos. Imagine os fenômenos sociais, por exemplo, né? Cada ciclo, vamos botar aqui o ciclo, cada ciclo histórico, ou cada ciclo de algum fenômeno social, né, é resultante da união de ciclos menores, que por sua vez resulta de ciclos ainda menores, e assim sucessivamente. Né? E vai ajudar ele mesmo também a compor outros ciclos muito maiores até o infinito positivo. Tá? Então, na medida que a gente se diferencia, ao mesmo tempo a gente cai nessa lei da reunificação de uma forma cada vez mais abrangente, mais completa, mais integradora, mais universal. Tá? Bom, outro princípio muito conhecido nosso é da causalidade da ação e reação. Existe sempre uma concatenação ligando, né, os fenômenos universais, e sempre nessa relação de equilíbrio, de ação e reação, que a gente bem conhece, né, já estão bem trabalhados. Um princípio interessante é o de continuidade, não há saltos no processo evolutivo, nos fenômenos universais, ele sempre tem uma continuação, uma concatenação perfeita, e o princípio da analogia ou afinidade, ou seja, nós podemos nos apropriar de leis já conhecidas, por exemplo, do fenômeno da matéria, e a lei de ação e reação é um bom exemplo, um conhecido exemplo desse princípio da analogia, né? Nós hoje sabemos, mas não sabíamos há 200 anos atrás, que esse princípio da ação e reação, né, descoberto por Newton, poderia também ser aplicado ao fenômeno moral. Né? Quer dizer, é um outro contexto, o fenômeno moral inteiramente diferente do fenômeno material, físico, etc. Mas a mesma lei funciona da mesma forma. É isso que se diz ali, olha, o princípio da analogia ou afinidade. Outras leis também que, aí nós vamos citar os exemplos mais à frente, que nós poderíamos sempre aproveitar para, fazendo as analogias, compreender talvez fenômenos sociais de uma forma diferente daquela que hoje nós entendemos sem esse recurso da analogia da afinidade. Finalmente, a questão do transformismo universal e a extrinsecação do latente, que é aquilo que nós comentamos no princípio, ou seja, a evolução é um eterno evolver, né? Nós sempre estamos tirando de dentro, Platão já dizia, né, aprender a recordar, nós estamos tirando de dentro de nós a manifestação daquilo que somos. Nós estamos em viagem, em trânsito, revelando a nós mesmos aquilo que somos. Esse é o processo evolutivo. Basta lembrar, e a própria obra de Kardec também falava diretamente, né, em Rosten também, da questão da queda, né, quando você tem lá nas questões de 85 e 86 do Livro dos Espíritos, né, que a primeira manifestação da criação era espiritual e que o mundo material poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem com isso comprometer a existência do mundo físico, né, fazendo uma clara referência a essa exceção da criação do mundo material. E nas questões 621 e 621A, quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, e aí a resposta dos Espíritos, na consciência.
E aí pergunta na questão lá, né? Mas estão escritas na lei de Deus, por que então é preciso lembrá-las ao homem? Porque ele as esqueceu e as desprezou. Né? Exatamente fazendo essa referência de que nós, pelo fato de termos involuído, o que não significa ter degenerado, né? Quer dizer, nós só perdemos a consciência daquilo que somos, e não há desgraça maior do que essa, né? Nós estamos, na verdade, fazendo a trajetória evolutiva, ou seja, recobrando a consciência daquilo que somos. Né? E a da inércia e da finalidade, ou seja, a evolução não se dá ao acaso. O nosso ponto de chegada será o nosso ponto de partida. Estamos fazendo uma trajetória de volta àquilo que somos, né? E só que dessa vez com todo o aprendizado feito da queda, né? Inesquecível. Pela lei do menor esforço, tu pulou aí. Perdão, isso é também um princípio muito conhecido aqui no Brasil, né? Nós somos mestres nisso, mas isso é uma evolução, uma vantagem competitiva nossa, que é a lei do mínimo esforço. Né? Tem aquela, se você quer descobrir uma forma simples de fazer alguma coisa, pergunte um preguiçoso. Né? Então, a vida também é utilitária e é sábia. Né? Ela procura sempre fazer cada movimento com o menor trajeto possível, da forma mais fácil, mais simples. É um princípio universal também. E o Balde chega ali na grande síntese, né, no capítulo 40, faz essa recomendação que nós gostaríamos também de divulgar e propagar. Ele fala, individuando e organizando os fenômenos em leis e princípios, ser-vos-á muito mais fácil segui-los em toda a sua extensão e assim escalar até o desconhecido. Quer dizer, é isso mesmo, o que a gente precisa é cultivar cada vez mais esse conhecimento sobre os princípios, para então poder entender melhor as manifestações da criação. Tá? Fica aqui só como um convite. Né? Bom, aí a essa altura fica a questão, e a tal da globalização, gente? O tempo está acabando, tem que falar de globalização. Não? Vai ter que devolver o ingresso. E a globalização? Como é que a gente fica nisso? Né? Então, primeiro, o Balde fez diversas profecias aí sobre a globalização. Nós pegamos algumas aqui só para ilustrar aí o raciocínio. Na grande cinza, no capítulo 6, o homem, rei da vida no planeta Terra, conquistou uma consciência individual própria, que constitui bem e vitória. Agora está construindo outra, mais vasta, a consciência coletiva que o organiza em unidades nacionais e se fundirá numa unidade espiritual ainda mais vasta, a humanidade. Né? Então existem diversas profecias aí do gênero. Pego outras aqui também para mostrar a vocês. Nas Ascensões Humanas há diversas citações aí referentes sobre o tema. Né? E, enfim, ele até aborda uma linguagem ali mais política, olha. Esta é a essência das tendências políticas modernas, a formação de unidades cada vez maiores. Quer dizer, ele chega a entrar no linguajar mesmo, né, mais terreno, mais concreto, e mostrar que é uma tendência resultante da aplicação daquela das unidades coletivas. Quer dizer, como fenômeno biológico, né, é uma coisa relativamente previsível. Tá? E faz também, né, menção à lei que orienta isso, né, fazendo citação aí das unidades coletivas. Né? Todos os seres tendem a regrupar-se em proporção que evolvem em unidades coletivas, em colônias, em sistemas sempre mais abrangentes. A lei de evolução é também lei de unificação. Me faz lembrar uma citação de Teilhard de Chardin, muito bacana também, diz assim, ser é unir, para ser mais é preciso unir cada vez mais. Você o seu estágio de evolução atual tem relação direta com o seu poder de união, né, de trabalhar pela coletividade. Então, essa síntese de Balde, a lei de evolução é também lei de unificação. Nós vimos, né, aqueles 3 níveis que o Balde citou sobre os 3 momentos da nossa evolução. Né? O momento da força, o momento da astúcia e o momento da honestidade. Não é isso? Ora, nós sabemos, estamos vivendo isso, os 3 níveis tentaram a globalização. A globalização como utopia, como objeto de desejo, ela não é nova, absolutamente. O Império Romano, né, foi uma tentativa de globalização pela força.
A Segunda Grande Guerra foi uma tentativa de globalização pela força. O mundo é meu. Esse é o meu conceito de globalização. Né? É o conceito da força. Né? Então, nós teríamos aqui, olha, Império Romano. Cada um tem a globalização que merece. Na verdade, é adequada ao nível evolutivo de cada um. Né? Império Romano e aqui a Segunda Guerra, por exemplo. Tá? Hoje, nos tempos que vivemos, nós estamos vivendo a globalização da era da astúcia. Né? Ou seja, né, essa movimentação do hemisfério norte, para não particularizar, em cima aqui da América Latina, né? Está parecendo um concurso, né? Quem chega primeiro. Né? Na verdade, se quer fazer acordos comerciais que sejam lucrativos para quem está numa posição vantajosa. O princípio da globalização, seja na microeconomia, né, da parte das empresas, seja na parte macroeconômica, da parte dos governos, nada mais do que uma expressão de astúcia, de utilizar essa bandeira, né, para os seus interesses pessoais e comerciais. Né? Então, a globalização econômica, né, nada mais do que a expressão da psicologia da astúcia reinante hoje. Tá? Agora, assim como em cima do desgaste da força se dá a conquista da astúcia, e assim como pelo desgaste da astúcia se dá a conquista da honestidade, há de chegar o dia, aí sim, que nós teremos uma globalização, né, resultante de um amadurecimento psíquico coletivo. Aí sim, calcada na honestidade, na fraternidade, no amor universal. Né? Não podemos abrir mão de cada etapa dessa, porque elas são a evolução não dá saltos. Quer dizer, eles trabalhando hoje por esses conceitos econômicos, eles estão plantando as pontes do futuro. Estão investindo em telecomunicações, em estrada, transporte, quer dizer, estão fazendo toda a base para a verdadeira fraternidade, para que um dia as pessoas possam realmente se confraternizar com facilidade, né, sem ter as dificuldades todas materiais. Mas, na verdade, estão só plantando a base para o futuro. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso quando fala em globalização. Né? Quer dizer, que tipo de globalização está se falando? Qual é o nível psicológico ajustado a cada momento, né, do nosso fenômeno social? Tá? Então, o Baldi faz aqui algumas ressalvas, né, no seguinte sentido, olha. O irmanamento humano é resultado de uma maturação e de uma convicção, não podendo ser pela força. Aí fazendo menção às grandes guerras, aos impérios, etc, etc. Querer organizar um coletivismo real com um tipo biológico evoluído é mera utopia. Se a psicologia reinante é o do para que me deis, é do eu, sempre eu, finalmente eu, há que se ter um cuidado muito grande de né, acreditar que nesse momento, com essa psicologia, vai se criar um coletivismo sólido, né, o bastante. Nós fizemos aqui uma imagem para tentar exemplificar essa ideia. Né? E aqui fechando ali o tempo, porque olha só, no livro A Ascese Mística, nós temos no capítulo Diagrama da Ascensão Espiritual, capítulo 9, nós temos uma figura muito interessante, muito didática. É mais ou menos assim, tá? Vamos tentar aqui fazer. Eu vou fazer bem simplificada para ganhar tempo aqui. Imaginem que a gente tem aqui dois psiquismos, né, próximos, digamos assim, e nesse primeiro momento existe uma grande distância entre eles, porque o nível psíquico deles ainda digamos assim, vou partir aqui do racional puro, né, do para que me deis, do individualismo exacerbado. Tá? Mas na medida que eles vão passando por outros níveis aqui psíquicos, a sua capacidade psíquica vai aumentando, a sua compreensão, né, a sua evolução vai aumentando, e eles vão se aproximando. Até chegar a um ponto que eles conseguem se encontrar e até trocar.
e sintonizar, e se nós fôssemos criar aqui outros níveis, na verdade essa sobreposição, esse encontro de interesses, essa afinidade vai crescendo sem nunca se sobrepor perfeitamente, porque senão estaria comprometido o individualismo, o princípio do individualismo. Né? Então eles vão crescendo, né, na medida que vai evolvendo, eles vão se encontrando até perceberem que estão próximos, até perceberem que estão juntos e até perceberem que dependem de si reciprocamente. E aí trabalharem no verdadeiro princípio de justiça, etc, etc. Então essa figura, na verdade nós temos aí um grupo de pirâmides, né, de base quadrangular, emborcadas, invertidas, e nós percebemos ali o seguinte, olha, aqui na base da pirâmide, aqui na base da pirâmide, aqui na base da pirâmide, a posição, foi? Obrigado. A posição é sempre a mesma, olha só, nenhuma das peças se move, mas na medida que o psiquismo evolve, elas vão percebendo entre si uma proximidade cada vez maior. Ok? Até que elas percebem que estão todas juntas. Na verdade, sempre estiveram, só que antes não percebiam. É essa trajetória psíquica que a gente precisa fazer. Nós estamos todos juntos, nós todos dependemos uns dos outros, só não percebemos isso. Nós acreditamos no nosso psiquismo limitado na questão da vantagem, né? Como se na matemática universal um lado pudesse ganhar do outro, quer dizer, uma matemática distorcida, emborcada, né? Então, na verdade, era necessária essa maturação individual para que o processo de coletivismo se estabeleça com solidez, sem o que ele estaria sempre precário, né? Provisório. Ok? Bom, e para fechar, o Baldi fala de alguns riscos, né, da globalização também. Primeiro, o do esmagamento do individualismo, ou seja, que todos nos tornemos robôs, digamos assim, a serviço do grande Estado, né, como diria lá o George Orwell, e estejamos todos limitados, controlados pela força do Estado, etc, etc. Segundo, e aí essa globalização não funcionaria, porque se o indivíduo é a célula construtora, né, do coletivismo, é preciso que ele esteja bem preservado, bem forte, bem fortalecido, para que o processo se dê com consistência. Segundo, que olhando um pouco mais para frente, porque vocês logo perceberão que não é a nossa situação atual, digamos que a questão da justiça social esteja resolvida, né? Que nem comunismo, nem capitalismo, mas uma verdadeira meritocracia esteja instalada, onde todos tenham oportunidades iguais, mas resultados variáveis ao seu esforço, né? E com a justiça social devidamente equacionada, a liberdade instalada, a democracia para todos, né? Todos os direitos individuais preservados, respeitados, etc, etc. E todas as vantagens tecnológicas já devidamente consolidadas, né? Não precisa nem mais digitar lá no micro, pensou, a máquina já fez, o trabalho todo a máquina já faz, enfim, todas as vantagens possíveis e utópicas da tecnologia já estejam devidamente instaladas. Nós corremos o risco da acomodação coletiva, de cair numa espécie, né, de inércia, né, de sono, de letargia, em função desse aparente paraíso que estaria então instalado. Só que ele diz que não. Na verdade, há algo por trás que vai nos fazer avançar além desse paraíso material, digamos assim. Ele diz, dominado o planeta, e aí ele profecia, dominado o planeta, eliminadas as guerras, alcançada a ordem e a paz num governo mundial único, sistematizado a serviço do homem e o ambiente externo, será iniciada a penetração no mundo do imponderável e do supersensório, onde jazem inexploradas as minas do espírito, os continentes do mundo interior. Dessas minas, nós que sempre fomos, né, tão ávidos pela riqueza, não abriremos mão. No momento oportuno, nós também teremos aquele anseio de sempre canalizado, dessa vez, para uma coisa positiva, né? A nova espiritualidade do terceiro milênio deverá realizar-se em plano coletivo muito mais amplo, mais profundo e orgânico do que qualquer dos precedentes. Resta ver o enterro, né, da Lady Di se transformou num fenômeno mundial, né?
2 bilhões de pessoas assistindo, graças aos meios de comunicação, e entrando numa sintonia por um determinado fato, né, como acontece nas Olimpíadas e em qualquer outro episódio mundial. Imaginem, com todas essas facilidades de comunicação, quando houver esse momento de despertar interior humano. Será um fenômeno coletivo, monstruoso, gigantesco, uma coisa inimaginável para qualquer um dos nossos antepassados. Porque todos esses sistemas, todas essas forças criadas para aproximar as pessoas, para estabelecer essa comunicação, serão aproveitadas nesse momento de descoberta coletiva. Né? Na verdade, a mensagem final de Ubaldi é essa. O que temos pela frente, né, depois de feitas essas conquistas materiais, justiça social, liberdade, tecnologia, é a nova civilização do espírito. A vencida era agrícola, que seria predominantemente era da força, porque na verdade os 3 psiquismos convivem o tempo inteiro em cada etapa. Né? Vencida a era industrial como era de predominância da astúcia. A era da informação que nós estamos vivendo hoje, que é a era da inteligência, mas a inteligência misturada com a astúcia, né? A inteligência que se utiliza de si mesma para sobrepujar e para ter vantagem sobre o outro. Nós alcançaremos sim a era do verdadeiro conhecimento, que nos trará a era de espiritualização e a nova civilização do espírito. Vale lembrar a sentença de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, essa etapa aí do conhecimento ainda está um pouco pela frente, mas quem sabe pode começar agora com um estudo aprofundado da obra de Ubaldi. Esse é o convite que fica para nós todos. Muito bem.